Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens no livro de Neemias. Se você tem acompanhado, nós terminamos o capítulo 3, o último domingo. A partir de hoje, na mensagem de hoje, nós vamos para o capítulo de número 4. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 14. Neemias 4, do verso 1 até o verso de número 14. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor, para a gente fazer a leitura do texto. A palavra do Senhor diz assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Verso 6. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Verso 12. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo dele, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite, Pai, pela tua bondade e infinita misericórdia, assim como tu o fizesse pela manhã, tu possa falar ao coração da tua igreja que encontra-se aqui reunida, Senhor. Fala ao nosso coração, vem nos exortando, vem nos edificando, vem nos dando norte sobre a tua vontade, sobre a vida de cada um de nós. É isso que nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, é muito comum nós concluirmos que a ausência de oposição é um indicativo do sinal positivo do favor de Deus. Mas também é muito comum nós concluirmos que a oposição é um indicativo da desaprovação de Deus e que nós devemos mudar de rumo. Muitas vezes a nossa lógica é exatamente trilhando esses dois pensamentos que eu falei agora há pouco. É interessante notar que, falando as igrejas de Listra, de Icônio e de Antioquia, após sua primeira viagem missionária,
Paulo disse o seguinte em Atos 14:12: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria que você entendesse uma coisa de uma vez por todas. Primeiro, que Satanás existe. Nós não podemos cair em dois extremos, de dizer que tudo na nossa vida é o diabo, mas também há outro extremo perigoso, de nós pensarmos que ele não existe. Eu gostaria de lhe afirmar nessa noite que ele existe e mais, que ele odeia tudo que é bom e vai se esforçar para destruir. Seja sua vida ministerial, seja sua família, seja seu casamento, seja seu testemunho principalmente. Se há algo que ele adora e vai trabalhar para que destrua, são essas coisas. Então ele existe. Interessante que do verso 1 ao verso 3 do texto que nós acabamos de ler, eu creio que ele lança alguns mísseis poderosos contra o povo de Deus. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Efésios em capítulo 6, chama de dardos inflamados do maligno. Algo que vem de longe e que normalmente atinge o nosso coração ou nossa mente. O nosso coração ou nossa mente. E ele usa essa estratégia exatamente aqui com o povo de Deus que estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E por que os muros de Jerusalém era importante que se erguesse? Porque uma Jerusalém forte significaria uma Samaria fraca. O povo podia voltar a cultuar em Jerusalém com segurança. E isso era uma realidade que Neemias entendia. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o primeiro míssil, entre aspas, por assim dizer, que ele levanta ou lança contra o povo de Deus. Versículo 2, ele diz o seguinte: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vocês são incompetentes. Vocês são fracos. Vocês não conseguirão edificar nada na vida de vocês. Nem salvar seus filhos, nem educar seus filhos para a glória de Deus, vocês vão conseguir. Porque vocês são fracos. Era exatamente isso que ele estava dizendo aqui. Vocês não vão reconstruir esses muros, seus crentes fracos. Segundo míssil, ainda no verso de número 2, ele diz o seguinte: vocês vão permitir que eles continuem? Ou seja, essa tarefa está além da capacidade deles. Irmãos, sempre Deus coloca coisas nas nossas mãos que estão além da nossa capacidade. Nós não somos capazes, biblicamente, de vivermos totalmente o que a Bíblia pede para um marido cristão, ou para uma mulher cristã, ou para um filho cristão. Por isso nós precisamos de um Salvador, por isso nós precisamos da cruz. Por isso que quando nós falhamos, nós precisamos nos agarrar à cruz de Cristo e pedir perdão a Ele novamente. E é exatamente isso aqui que Ele está trabalhando. Vocês são incapazes de construir isso. A capacidade de vocês é pouca. Terceiro míssil: sacrificarão. Isso é, será que vocês encontrarão alguma coisa na religião de vocês, no Deus de vocês, que pode fazer com que vocês edifiquem? Existe alguma alternativa na religião de vocês, no Deus que vocês dizem servirem, que esses muros podem fazer um milagre e esses muros sejam reconstruídos? Quarto míssil: darão cabo na obra num só dia? Ou seja, você tem ideia de quanto tempo vocês vão gastar? É uma obra longa. Vocês não farão apenas em um dia. Vocês vão ter que perseverar. E ele já começa a tentar lançar desânimo sobre o povo de Deus. Quarto míssil, ainda no verso 2: será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Ou seja,
o que você está edificando vai se desintegrar. É isso que ele está dizendo aqui. Nem tentem, nem tentem. E essas coisas, irmãos, começaram aos poucos a chegar ao coração dos judeus. Mas se isso não bastasse, o verso 3, parece que Tobias era 13 anos. Olha o que ele diz no verso 13. Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela mulher de pedras. Imagine que muro frágil. Um muro que tem 3 metros de largura, uma pequena raposa. Eu estou me referindo ao animal, não ao time. Tá certo? O time é grande, mas o animal é pequeno, né? Uma pequena raposa poderá destruí-lo. Como é que pode isso? O que era que ele estava querendo dizer com isso? A obra que vocês estão fazendo não tem estabilidade. É frágil. Não tem firmeza. É perda de tempo. Que coisa verdadeiramente diabólica. O que era que eu pensava, irmãos, quando eu li esses 3 versos primeiros para ministrar para vocês hoje à noite? Enquanto os muros estavam caídos, o inimigo estava calmo. Bastou a obra começar, ele já se agitou e se levantou com insultos. E cabe-nos aqui uma primeira aplicação com base nesses primeiros 3 versos. Uma palavra inicialmente para os jovens que aqui estão. A partir do momento em que você se comportar, se vestir, falar, conforme os conceitos bíblicos, isso vai ter um preço a ser pago por você. Você certamente vai virar escárnio, seja na sua escola, seja na sua vizinhança, seja por onde você for, isso terá um preço a ser pago por você. Uma segunda palavra aqui aos pais e mães que estão aqui nessa noite. Criar os filhos no Senhor também tem seu preço. E isso vai requerer de cada um de nós, no mínimo, sermos exemplos a serem seguidos. Porque eu entendo que palavras até convencem, mas exemplos arrastam. Terceira aplicação aqui com base nesses 3 versos. Construir um casamento, manter um casamento, reerguer um casamento, envolver-se com qualquer coisa para a glória de Deus, tem um preço. E você tem que estar disposto a pagar. A palavrinha aqui é aos homens, né? É quando chega aquela sexta-feira, que normalmente os amigos dizem o seguinte: não vai ter aquela cervejinha? Dominado. Dominado. Né? Vai ter um preço. Vai ter um preço, queridos, quando você não quer participar de comentários indecentes na sua empresa. Isso tem um preço. Vá para o verso 4 e vá para o verso 5, por gentileza. Neemias vai orar. E aqui é uma oração imprecatória de Neemias. Ele diz o seguinte: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. E faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Meus irmãos, eu gostaria de lhe lembrar que esses comentários que chegaram até Neemias e ao povo de Deus eram comentários maldosos, eram comentários diabólicos, tinham a intenção de se tornar público. Sambalate e os demais queriam que isso chegasse ao conhecimento de toda Jerusalém. Era algo que eles faziam a céu aberto. E a minha pergunta a você nessa noite, com base no verso 4 e no verso 5, é o seguinte: como você reage ao escárnio? Como você reage quando você é zombado? Quando você é intimidado? Quando você é afrontado?
A oração de Neemias a Deus podia ter sido essa: mas Senhor, por que eu vim para cá? Eu estava tão bem em Suzã, eu era copeiro do rei, o salário caía todo mês na minha conta, eu comia a melhor comida, eu bebia o melhor vinho, eu não tinha tanta preocupação na minha vida. Por que eu fui me envolver com a reconstrução desse muro, Senhor? Mas a oração dele não foi assim, e eu vou lhe dizer o porquê. Abra seus ouvidos. Se você está querendo reconstruir alguma coisa na sua vida, não se faz nenhuma reforma na vida sem abrir mão de privilégios. Você não conseguirá edificar ou reedificar, seja o que for na sua vida, se você não abrir mão de privilégios. Neemias entendia isso. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você precisa ter mais paciência. Quem sabe orar um pouco mais. Quem sabe gastar mais tempo naquela conversa. Quem sabe, meus irmãos, perdoar de novo. Será que Deus não lhe trouxe aqui nessa noite para lhe lembrar que é 70 vezes 7? Ou seja, sempre dá mais uma oportunidade. Quem sabe Deus não quer que você sacrifique um pouquinho o orçamento para ter mais tempo com seus filhos, deixar de fazer tanto extra, que não tem tempo mais nem para a família, nem para o cônjuge. Repito, não se faz nenhuma reforma na vida sem abrir mão de privilégios. E Neemias entendia isso perfeitamente. Senhor, eu vou me doar por essa reconstrução, eu vou dar o meu melhor. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui também. Você percebe que Neemias considerou a seriedade do que foi dito no verso 1, aliás, no verso 2 e no verso 3. E ele foi orar. Por quê? Interessante, eu vi um adágio popular que eu não conhecia. Esse adágio popular, ele diz o seguinte, olha: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não podem me machucar. Eu vou repetir: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não podem me machucar. O que esse ditado, esse adágio popular está dizendo? Eu nem me importo com o que dizem sobre mim. Não levo em consideração. Mas eu gostaria de dizer a você que esse ditado, ele carrega pouca ou nenhuma verdade. Sabe por quê? Na realidade, palavras ferem e às vezes conseguem minar a energia dos mais corajosos. Se Neemias tivesse rede social, ele tinha trancado as redes sociais dele, porque aquilo estava incomodando ele demais. Neemias sentiu os comentários de Sambalate, de Tobias, dos asdoditas, sentiu, ele sofreu aquilo, ele simplesmente, irmãos, foi quase que nocauteado, a ponto dele ficar impaciente. E o verso 4 e o verso 5 é uma oração que Neemias faz. Eu já disse aqui em outras pregações, Neemias era muito mais intercessor do que pregador. Aí eu lhe pergunto o seguinte nessa noite: por que Neemias foi orar? Aí você pode dizer: óbvio, pastor, é claro, ele é o intercessor. Ou você poderia me responder: por que Neemias era crente? Por que Neemias era espiritual? Tudo isso é verdade, mas eu acho que a principal razão dessa oração foi para que Neemias não perdesse o testemunho. Doeu.
E a nossa tendência, quando algum comentário a nosso respeito, quando algum comentário acerca da nossa família, quando há algum comentário maldoso acerca dos nossos filhos, acerca do nosso ministério, a nossa tendência é ficar indignado. E nós temos a tendência de retrucar, de pagar na mesma moeda, de ir tomar satisfação, às vezes até de ir às redes sociais e jogar indiretas. Neemias também era de carne e osso, mas ele não fez isso. Sentiu, doeu, irmãos, como doeu. Mas ele faz uma coisa que nós precisamos aprender. Ele não explodiu diante dos homens. Ele explodiu diante de Deus. E pediu em oração a Deus: Senhor, trata com esses zombadores. Porque era um bando de pecadores, um povo em pecado, querendo atacar, entre aspas, a igreja do Senhor, e querendo atacar o próprio nome de Deus. Eu não sei se dá para o pastor Jorge colocar aí, pastor, por gentileza, Provérbios 29 e 22. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto, eu creio que era esse texto. Olhe bem o que ele diz aqui. Olha que provérbio maravilhoso. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Porque Neemias foi orar? Porque ele quis manter o seu testemunho. Mas eu quero dizer algo mais aqui um pouquinho a você, com base nesse provérbio 29 e 22. Prudência e discrição são marcas indispensáveis na vida de qualquer crente. Não destrua o que você prega com suas ações. Não bote a perder quando você sai da sua casa com a Bíblia debaixo do braço, pelas suas atitudes diante da zombaria. Neemias entendia isso demais. Amados irmãos que estão aqui nessa noite, até me assistindo pelas redes sociais. Quem sabe você está começando uma reforma na sua vida. Você sabe o que é essencial para você. E possivelmente já começou as críticas. Já vai para a igreja? Já vai voltar? Já vai ser santa de novo? Ore para que Deus trate com essas pessoas, para convertê-las, ou para que elas fiquem caladas. Segunda aplicação aqui desse verso 4 e verso 5. A coisa mais prática que nós podemos fazer na crise é orar. Porém, isso não é um substituto para a ação. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. A coisa mais prática que podemos fazer na hora de uma crise, na hora de um insulto, na hora de uma zombaria, é orar. Contudo, isso não é um substituto para a nossa ação. Falo disso daqui a pouco. Terceira aplicação desse verso 4 e desse verso 5. Você já teve a sensação de orar irado? Às vezes quando nós estamos irados, irmãos, nem orar nós queremos. Mas às vezes, mesmo diante da zombaria, mesmo diante dos comentários maldosos, mesmo diante da crítica, pela graça de Deus, não porque você é maravilhoso, é tremendo, você consegue orar. Mas é interessante quando a gente consegue fazer isso, sentimentos como ira, como ressentimentos, elas se dissipam. Vou lhe fazer uma afirmação aqui muito séria nessa noite. A oração é parte imprescindível para a sanidade mental. Você precisa orar. Quando você estiver irado com alguma coisa, ressentido com alguma coisa, pois nós somos humanos, o primeiro remédio que você tem que colocar para você são gotas de oração. Interessante que um médico, chamado Alex Carrel, ele disse o seguinte: já vi homens
depois que toda terapia falhou, tirados da doença e da depressão pelo esforço sereno da oração. Orar para o crente é remédio. Orar para o crente é remédio. Verso 6. Assim, reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, nesse primeiro momento, os ataques chegaram, causaram indignação, mas interessante, ainda não conseguiram paralisar a obra. Não houve por parte do povo de Deus indecisão. Não existia por parte do povo de Deus até então desvio do foco. O povo, por intervenção divina, por resposta a essa oração aqui de Neemias, o povo continuava com ânimo para trabalhar. Isso me chamou muito a atenção. Mas vamos para o verso 7 até o verso 12, por gentileza. Vamos ler? 7 ao 12. Mas, porém, todavia, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Vou lembrar algo aqui para você que é cristão, que não é nenhuma novidade para você, eu quero apenas lembrar. A função do nosso adversário é tríplice. Ele veio, o ladrão, eu estou falando do ladrão Satanás, viu? O ladrão veio o quê? Matar, roubar e destruir. A obra dele é tríplice, né? Não pense, o que eu acho interessante é isso. Há muita gente que pensa que o diabo desistiu de ser quem ele é. Ele é maligno 24 horas. E não espere dele nenhuma gota de misericórdia para você. Ele não terá. Repito, se ele puder acabar com seu ministério, com seu testemunho, com sua família, com seu casamento, ele não pensará 2 vezes. É obra dele. Ele não terá misericórdia de você. Me permita um parênteses aqui. Hoje eu fazia minha devocional em Lucas 13. A mulher encurvada. Aquela mulher viveu 18 anos dentro de uma sinagoga, possuída por um espírito maligno. Ela era encurvada. Eu não estou dizendo que toda doença é diabólica, não estou afirmando isso. Mas há doenças que é satânica. 18 anos encurvada, Jesus a libertou. A função dele é matar, roubar e destruir. E aqui no verso 7 e no verso 8, do texto que nós estamos analisando, Jerusalém está cercada, irmãos, de todos os lados. Ao norte, Samaria. Ao sul, pelos árabes. A leste, por Amon. A oeste, por Asdod. É o tipo de situação que você tem que enfrentar. Não tem escape. Interessante. O objetivo desse povo aqui, usado pelo nosso adversário, é criar confusão.
confusão. Conselho para você aqui que não gosta de igreja. Conselho para você aqui que não gosta de ter comunhão entre os irmãos. Nada é mais perigoso para a igreja, para a sua vida, do que a falta de união ou proximidade entre os irmãos. Você não pode ser crente solo. Você precisa de um lugar para congregar. Você precisa de alguém que desperte em você sua utilidade. E normalmente é sua liderança. E está aqui, meus irmãos. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque gente precisa de Deus. Mas gente também precisa de gente. Nós precisamos um dos outros. Olhe para o verso 18 e 19 do texto que nós estamos analisando. Por gentileza. Olhe se não é isso que Neemias diz. Os construtores, verso 18. Cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvir o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por quem? O nosso Deus lutará por nós. Atos 2:42, você pode ler em casa, ao 46. Como viviam os convertidos? Lucas vai dizer em Atos 2:42 que eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né? No partir do pão e nas orações. E em cada alma, havia o quê? Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Existia comunhão entre eles. Eles iam de casa em casa repartir as refeições. Havia koinonia. Meus amados irmãos, abra seus ouvidos para o que eu vou dizer aqui, e é uma opinião muito particular. Você não precisa concordar comigo. Mas eu particularmente, eu não creio, queridos, que Deus derramará do seu Espírito Santo sobre uma comunidade de desalmados. Deus não derramará do seu Espírito Santo sobre uma comunidade de desalmados. Eu não creio em conversão de filhos que não cuida de pai idoso. Não creio. Deixa eu lhe dar uma informação aqui importante. Porque em 52 dias, Neemias conseguiu reconstruir o muro de Jerusalém. Porque antes de reconstruir muro, Neemias reconstruía pontes. Ele sabia quem eram seus liderados. Ele sabia o nome do povo, entre aspas, que congregava com eles. Ele conhecia um por um quais eram as habilidades, aonde estava trabalhando, o que cada um fazia. Nominava um por um, sabia a dificuldade, a habilidade. Irmãos, as dificuldades, tudo Neemias sabia. Você não conseguirá construir nada na sua vida para a glória de Deus, se você não tem relacionamento. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Neemias entendia isso. Demais. Verso 9. Vai para o verso 9. Do capítulo 4. Porém, nós oramos ao nosso Deus, diante desse quadro que estava diante de Neemias, né? Tantos inimigos. Ele diz que nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Meus irmãos, há muitas coisas na nossa vida, há muitas situações na nossa vida,
que só nos resta uma coisa a fazer: orar. Neemias sabia disso como ninguém. Ele fez isso no capítulo 1, do verso 5 ao verso 11, porque ele sabia que ele não podia enfrentar os adversários sem o socorro do céu, sem a ajuda de Deus. Porém, eu tenho algo a lhe dizer aqui nessa noite, com base no que nós vamos meditar. Não basta orar, é preciso vigiar. Veja que lição importante ele dá aqui no verso 9 a gente. Nós oramos, mas como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, porque o adversário não tira férias. Tem crente que tira férias, né? Chega aquele período junino, tem uma quadrilhinha gospel, no mês de junho, 30 dias, aí não vem na igreja, né? Mas o diabo, ele nunca desistiu de ser diabo. Você pode até desistir de ser crente, ele vai ser diabo sempre, focado na missão dele. Vá para o verso 10. Então, ele orou, né? Orou. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Então, irmão, verso 10, o que estavam em Judá disseram. Esse povo do verso 10 é o mesmo povo do verso 9. Era um povo que tinha acabado de orar, juntamente com Neemias. Eles tinham acabado de orar. E outra coisa, eles estavam envolvidos na obra, em oração, em trabalho. Era o povo que tinha compromisso com a reconstrução do muro. Mas de repente, esses comentários vazam de novo. Eles olham para o lado e para o outro e dizem: não tem escapatória para nós. Eles foram tomados pela dúvida e pelo desânimo. Não precisa abrir sua Bíblia, mas em Marcos capítulo 6, do verso 45 ao 56, Jesus acalma uma tempestade. E o que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus não fala primeiro nessa passagem aqui com o vento e com o mar. Antes de emudecer o vento e o mar, Jesus fala primeiramente nessa passagem aqui com seus discípulos. E por quê? Porque muitas vezes a maioria das nossas lutas não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. Muitas vezes os escombros, os entulhos mais pesados que nós carregamos são aqueles que estão não fora de nós, mas estão no nosso coração, estão na nossa mente, são coisas que pesam na alma. E eu não engulo fogo não, irmão. Há pessoas aqui de belas vozes, mas de coração pesado. Está parado porque o coração é pesado. A sua maior tempestade não está fora de você, está dentro de você. E era o que estava acontecendo aqui. São aqueles sentimentos que nos entopem, que amontoam dentro da nossa mente, que torna a nossa alma rancorosa, e a gente não consegue caminhar. Está aqui no verso 10, meus irmãos. Até a metade o muro estava construído. De repente parece que tudo vai por água abaixo. Meus irmãos, na nossa vida vai surgir entulhos, mas eles precisam ser tirados. Isso vai impedir você de progredir. E se você tirar, você vai se sentir mais seguro. Interessante, né, que geralmente são maiores do que nós, são mais fortes do que nós, vão além das nossas forças. E você começa a dizer, como esse povo aqui: nós não conseguiremos.
É com tristeza que eu vejo tantos pais, eu não estou dizendo ninguém aqui da nossa igreja, queridos, mas do meu convívio, tantos pais divorciados dos filhos. São os entulhos na alma, são os entulhos no coração, são os entulhos na mente. Verso 11 e verso 12. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Verso 12. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde mora, eles nos atacarão. Meus irmãos, como é que esse povo podia descansar, se a ameaça por parte do inimigo vinha de toda parte? Eles estavam noticiando que iam fazer um assalto, né? Eles iam tomar Jerusalém de assalto, iam entrar dentro das casas, cortar a garganta do povo. Então isso começou a colocar medo nos trabalhadores. Medo nos trabalhadores. E o povo já não queria mais caminhar junto com Neemias. O povo estava a ponto de parar, porque eles ouviam comentários, e o verso 12 é imprescindível para nós. Por que eu digo isso? Porque se você estava aqui na semana, domingo passado, eu disse a você que nem todos os moradores que edificavam os muros, nem todos os trabalhadores, moravam em Jerusalém. Alguns moravam, por exemplo, em Tecoa. Eles moravam fora de Jerusalém. E Neemias nos dá uma informação importantíssima aqui no verso de número 12. Essas pessoas que não moravam em Jerusalém, verso 12, os judeus que habitavam na vizinhança deles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Existia pessoas que estavam edificando o muro, que não moravam em Jerusalém, portanto não tinha a proteção do muro, mas estavam trabalhando na reconstrução do muro, que morava perto dos inimigos, de Sambalate, de Tobias. E muito interessante essa informação aqui, porque eles ouviam as más notícias e traziam os comentários malignos para dentro da obra de Deus, para dentro do canteiro de obras. Refrescando sua memória, eu disse que quando você entra no capítulo 3 de Neemias, você podia escutar o som de quê? De serras trabalhando, de picaretas, né? De colher de pedreiro, de pás trabalhando. A obra estava sendo feita, mas como em toda obra, existem outros sons também que são ouvidos. E interessante que aqui, entre as serras trabalhando, entre as colheres de pedreiro trabalhando, entre as risadas, entre o assovio, surge uma coisa diabólica: a fofoca. O povo de fora, o povo de Deus, né, que morava fora de Jerusalém, ouvia o que os inimigos estavam dizendo acerca da obra, e pegava esses comentários e trazia para quem estava construindo junto com eles. Cabe-nos, sem sombra de dúvida, algumas aplicações aqui nessa noite. E Neemias usa um eufemismo, né? Uma figura de linguagem. Ele diz o seguinte, que 10 vezes, claro que é uma figura de linguagem, Neemias está nos informando o seguinte, que esses comentários eram feitos dentro de Jerusalém repetidamente. Sempre eles comentavam acerca disso, para quem estava trabalhando. E esses comentários eram feitos por quem estava trabalhando também. Os que moravam e ouviam, aliás, os que moravam perto do inimigo e ouviam o inimigo. Meus amados irmãos, o que diz para você o Salmo 1, verso 1? Quem é feliz? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Me parece que esse Salmo 1, verso 1, está dizendo o seguinte, para que a gente possa se precaver das opiniões dos ímpios, para que a gente possa se precaver do estilo de vida dos pecadores,
para que a gente possa se precaver das associações com os escarnecedores. Você está realizando alguma obra significativa para a glória de Deus? Quem sabe você chegou nessa igreja aqui disposto a reconstruir sua vida cristã, a dar um novo norte no seu casamento, a pensar com mais seriedade acerca da criação dos seus filhos. Quem sabe há tempo Deus não está lhe impulsionando para uma igreja bíblica. Eu não estou dizendo que é a nossa, mas possivelmente há pessoas aqui que você está de mudança. A minha pergunta para você é a seguinte: você tem ouvido quem? Você tem ouvido o quê? Veja que era gente envolvida. Veja que era gente com colher de pedreiro na mão, com pá na mão, carregando pedra. Mas começaram a ouvir o que os inimigos diziam. Já disse aqui na igreja várias vezes, eu repeti: a coisa mais preciosa que você tem é seu nome. Não tem algo mais precioso, humanamente falando, do que o seu nome. Às vezes a gente leva 30, 40 anos para construir um nome. E um comentário, às vezes, maldoso, de 10 segundos, destrói esse nome. Acaba com esse casamento. Acaba com o ministério. Acaba com a vida de pessoas. Cuidado quem você escuta. Cuidado que você leva e traz. Cuidado. Não empreste sua língua ao diabo. Verso 13 ao 23, e aqui a gente encerra. 13 até o 23. Vamos encerrar aqui rapidamente. Verso 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu disse a você que não adianta apenas orar. É necessário vigiar. É necessário vigiar. E vigilância é a palavra-chave do verso 13 até o verso 23 aqui. O verso 13 está nos dando algumas informações. Haviam lugares, haviam pontos no muro que ainda não tinham sido reconstruídos. Haviam brechas. É o que Neemias detecta como ponto vulnerável. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, desde que você não tenha ido para a glória ainda, você tem pelo menos um ponto vulnerável. Qual é o seu? Neemias viu o ponto vulnerável e disse: não basta só orar, nós temos também que vigiar. Meus irmãos, a maior derrota de Davi não foi diante de um grande exército. A maior derrota de Davi foi no ponto vulnerável dele, na cama com Betseba. Qual é o seu? Porque Pedro não orou, adormeceu, ele negou o Senhor. Pedrão, estão lembrados? Ponto vulnerável de Pedro. Qual é o seu? O que Neemias está nos ensinando aqui é o seguinte: fechem as brechas. Não tem nenhum aqui super-homem nem super-mulher. Nós temos pontos vulneráveis que precisam ser fechados. Não basta só orar. Você tem que se livrar deles, correr deles. Verso 14, olha o que ele vai nos dizer. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenha medo deles,
Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lute pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pelas casas de vocês. Por que Deus nos reuniu aqui nessa noite? Eu creio dessa maneira, irmãos. Para dizer a mim e a você que é tempo de lutar por sua família. Para dizer a mim e a você que é tempo de lutar por seus filhos. Que é tempo de lutar por seu casamento. Que é tempo de lutar por sua igreja. Lembre-se do Senhor, olha o que Neemias está dizendo. Porque Ele é que é grande e que é temível. Tema Ele e você não temerá os homens. Lembre-se do Senhor, grande e temível. Meus irmãos, a graça do Senhor, é isso que Neemias está dizendo. A sua fidelidade nos trouxe até aqui. E Ele é suficiente para fazer com que eu e você enfrente qualquer contingência. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O maior interessado em sua família ir para o céu é Deus. O maior interessado que seu casamento continue é Deus. O maior interessado que seus filhos dê certo é Deus. Eu quero dizer algo aqui a você. Seu filho é mais filho do que Deus do que de você. Lute por eles. Lembre-se do Senhor, grande e temível. Eu lhe faço uma pergunta aqui. O problema sumiu depois da oração? Não. Não. Continuou. Lá na frente do livro você vai ver que continuou. Eu acho que a oração de Neemias foi o seguinte: Senhor, faça com que Sambalat deixe de me perturbar. Faça com que Sambalat, Senhor, desista de perturbar. Interessante que isso não aconteceu. Não aconteceu, irmãos. Ele continuou. Eu aprendo uma coisa aqui. 2 Coríntios 12, 8, 9. Paulo tinha um espinho na carne. E ele dá um detalhe sobre esse espinho na carne. Ele diz que era o quê? Mensageiro de Satanás. A gente não sabe exatamente o que era aquele espinho na carne. Talvez uma enfermidade nos olhos. Talvez Paulo tenha sido acometido por malária e deixado sequelas. Nós não sabemos exatamente o que era, mas era algo que perturbava. E 3 vezes ele pediu a Deus para que tirasse. O que foi que Deus respondeu a ele? Paulo, a minha graça te basta. Quando Deus não tira Sambalat da nossa vida, nem Tobias, Ele nos dá poder dado por Ele para suportá-lo. Né? Eu estava lendo essa semana a biografia de um homem chamado John Hus, um reformador que viveu 100 anos mais ou menos antes de Lutero. Ele combatia fortemente as heresias da Igreja Católica. E ele foi condenado, e aconteceu, a morrer queimado vivo. Antes que isso acontecesse, sabe o que ele fez? Queimou logo as mãos dele, treinando. Segundo palavras dele, para que pudesse se acostumando. Está entendendo o mistério? Às vezes Deus não tira o Sambalat da nossa vida. Permite que ele fique lá, para trabalhar em nós. E nos dá capacidade de continuar. 15, 16, 17, 21, 22 e 23, nós vamos ler e concluir numa bolada só. Verso 15, por que eu vou fazer isso? Porque aqui é ação, é vigilância e ação. Verso 15, olha o que diz o texto sagrado. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos a todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Verso 16, daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lança, escudo, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Verso 17,
que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra o quê? Segurava a arma. Verso 21, vá para ele. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Vigilância. Verso 22. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. O que é que Neemias está nos ensinando aqui nesses versos finais? Ore, meus irmãos, ore. Mas depois que orar, siga os passos apropriados para resolver a questão. Ore. Se você sabe que está na presença do Senhor, ore. Mas tome a atitude para resolver para a glória de Deus. Permita-me um exemplo aqui, a gente termina aqui. Hudson Taylor, missionário que revolucionou a China, né? Ele viajou para a China em um veleiro. Ao aproximar-se do canal entre o sul da península do Himalaia e a ilha de Sumatra, o missionário foi surpreendido com uma insistente batida na porta do seu quarto. Ao abri-la, ele deparou-se com o capitão do navio. E o capitão do navio disse o seguinte: Senhor Taylor, disse ele, não temos vento. E nós estamos sendo levados pelas correntezas em direção a uma ilha de pagãos. E eu temo que eles são canibais. Hudson Taylor perguntou: o que eu posso fazer? Ele respondeu: eu sei que o senhor é crente. Eu sei que o senhor crê em Deus. Quero que ore, pedindo o vento. Hudson Taylor respondeu: tudo bem, capitão. Eu vou orar. Mas o Senhor deve içar as velas. O capitão protestou, dizendo que aquilo seria ridículo e que os marinheiros o chamariam de louco, porque içar as velas sem vento era uma loucura. Mas Hudson Taylor insistiu: eu vou orar, mas você vai içar as velas. 45 minutos depois, o capitão retorna ao quarto do missionário, que ainda estava de joelhos, e lhe diz o seguinte: já pode parar de orar. Agora não sabemos mais o que fazer com tanto vento. Você tem que orar, não é verdade? Mas você precisa fazer a sua parte. Eu termino dando 2 versos para você. Verso 20. Você vai orar, e o nosso Deus é quem lutará por nós. Maridos que estão aqui, sejam maridos fiéis. Deus é quem lutará por você. Mulheres, foi até dia 8 de março, dia das mulheres, parabéns, né? Até me esqueci de parabenizá-la, perdão. Dia 8 de março. Não é só para ser mulher dia 8 de março. Essa é para ser mulher cristã todo dia. E Deus é quem lutará por vós. E o verso 21 ele diz: assim trabalhamos na obra. Não desista. Sabe por quê? A fé supera os maiores obstáculos, até aqueles mais severos. E a fé olha sempre para além deles. Olha para a soberania de Deus, capaz de realizar grandes coisas. Por que você está aqui nessa noite? Foi o amor de Deus que lhe trouxe. É Ele que pelejará por você. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.